Planejamento familiar dessas meninas, né? Então, assim, eu queria só mais agradecer mesmo, e eu quero mais debater com vocês também e sobre o que a gente pode fazer para atingir mais essa juventude, né? O que a gente pode fazer mais para abraçar essas meninas que estão vindo aí. Eu tenho essa preocupação maior, é óbvio, porque eu tenho uma filha de 5 anos, né? Mas eu penso também em quem tem jovens meninos negros, porque o sistema, por mais que o feminismo tenha avançado muito, a gente ainda cria muitos meninos machistas, né? Eu, como experiência, tenho na minha rua um menino que ele é mais delicado, e ele gosta de brincar de boneca, ele gosta de brincar com menina. É óbvio que, por essa minha cultura, eu sou a estranha da minha rua. Quando ele vai brincar na minha casa, tudo é permitido para ele, né? Ele pode vestir uma saia, ele pode vestir as fantasias da minha filha, ele pode brincar de boneca. Como resultado disso, uma vez ele saiu da minha casa apanhando, porque o pai foi tirar ele de lá aos tapas, porque uma vizinha conseguiu ver o que eles estavam brincando, né? E o pai foi lá arrancar ele a tapas da minha casa. E ele raramente volta para brincar com a minha filha, né? E eu consegui acompanhar o comportamento dele durante, né, esse tempo. Hoje ele tem 6 anos e a gente vivencia isso desde os 3. E hoje ele é um menino mais agressivo. Ele se força a agarrar as meninas, a pegar nos genitais em algum lugar, agarrar por trás, porque foi o que o pai dele conseguiu colocar para ele, que é masculino, que é o que ele tem que ser. Eu falei, cara, como isso é injusto? Por que a gente continua fazendo isso com esses meninos, sabe? Pra quê? O que a gente está ganhando com isso? A gente vai ganhar futuros frustrados, estupradores, homens violentos que vão perpetuar a violência doméstica. Isso não está ajudando ninguém. Muito pelo contrário. E as políticas, eu tenho muitas críticas ao novo governo, eu realmente não consigo entender como é que isso aconteceu. Cara, ele liberou tudo isso. Sabe, ele liberou que homofobia é bom, que machismo é legal, sabe, que matar pobre é isso mesmo, a necropolítica que a gente tem é um absurdo. E ele liberou tudo isso. Então eu fico imaginando como a gente, como sociedade, como ser humano, está doente. A gente não se preocupa minimamente com o coletivo. A gente não consegue olhar para o outro. Sabe, essas pessoas que vivem na Cracolândia, quando eu trabalho no centro, então vira e mexe a gente cruza. Algumas vezes eu vejo pessoas tão alucinadas e as pessoas querem passar a distância. Eu já cheguei para uma pessoa dessa a oferecer água para minha filha que estava machucada e minha filha ficou assustada. Falei, não, ele não é perigoso, ele está passando mal, a gente vai lá e vai ajudar. A oferecer água. E precisei dizer para ele sentar, porque senão ele ia cair, ele ia se machucar mais. Agora, que cidade é essa que uma pessoa, preciso fazer isso? A gente não tem política para cuidar dessas pessoas. A gente tem política para matar essas pessoas, né? Faz parte de um projeto que você deixe implodir por dentro, né? E aí você só enterra como indigente. Então, assim, além das críticas, eu fico pensando que eu, como ser humano, o que eu posso fazer mais pra gente sair desse lugar daí? Porque, cara, não tá nada bom, sabe? A gente caga na água, a gente, sabe, desvaloriza o ser humano, trata como objeto. Cara, pra onde que a gente tá indo? Sabe? Então, assim, essas são as minhas críticas, são muitas, mas também são responsabilidades que eu tomo para mim. O que nós, como coletivo, podemos fazer para sair desse lugar que não está nada bom?
Obrigado, Matilde, pela fala. Como é seu nome mesmo? Vinícius. Vinícius está aqui representando a Defensoria. E assim, são vários assuntos, né? E eu queria só levantar uma questão, porque esse ano faz 130 anos que a Lei Áurea foi assinada, né? E esse ano também faz 30 anos de que a homossexualidade deixou de ser uma doença. Esse ano também faz 70 anos, né, que tem a Declaração dos Direitos Humanos. Então, como é que a gente... Aí, 30 anos, né, da luta contra a AIDS, né, fez agora dia 1º. E como é que a gente, como a Defensoria pode estar com a população, né, diante dessas questões, né? Porque assim, a gente vê que em todos esses papéis que foram assinados, estamos classificados como pessoas iguais. E na realidade nós não estamos iguais, nós não somos tratados iguais. E aí como seria a posição da Defensoria para nos defender, né, dessas questões? Muito bom. Bom, boa noite a todas e todos, né? Meu nome é Vinícius, eu sou defensor público daqui do estado de São Paulo desde 2014, né? Atualmente eu estou na coordenação do Núcleo de Defesa da Diversidade e da Igualdade Racial, daqui da Defensoria Pública, junto com a colega Isadora. A gente assumiu o mandato em agosto desse ano, né? Os núcleos especializados, acho que vocês estão numa semana bastante produtiva aqui, com a presença de vários núcleos, né? O Núcleo de Direitos Humanos, o Núcleo da Mulher, o Núcleo de Situação Carcerária, o Núcleo da Infância. Então vocês já devem ter tido contato. Os núcleos, eles têm mandatos de 2 anos, né, na instituição, e a gente tem alguns núcleos por temáticas, né? Então é um núcleo que aglutina toda a pauta antidiscriminatória na Defensoria. É um núcleo que foi criado em 2008, a Defensoria é de 2006, né, mas é um núcleo que foi criado em 2008. Esse ano a gente completou 10 anos, né, e nesses 10 anos, na trajetória do núcleo, nesses 10 anos, a gente vem com a proposta de dar mais centralidade à pauta racial e trabalhar a pauta LGBT num viés mais interseccional, né, pensando que a experiência de mulheres negras, LGBTs é diferente, talvez, né, com certeza, de mulheres brancas, LGBTs, de gays, pobres, periféricos, é diferente, né, negros do que gays, brancos, classe média alta. Então a gente vem com essa proposta realmente. Queria inicialmente saudar o Fabrício pelo convite, né, os integrantes da mesa pela potencialidade das falas, a Júlia, o Rafael, o Gui e a Matilde, né, bastante potência ouvir vocês. O Núcleo de Direitos Humanos, que articulou essa atividade, em nome do Will, que está aqui, né, nosso sociólogo, e o Fórum de Hip Hop também, pela articulação. Acho que é super importante nesse momento a gente estar mais próximo dos movimentos sociais. A Defensoria Pública, como eu falei, né, ela nasceu em 2006 a partir de uma demanda dos movimentos sociais, né? Ela está prevista na Constituição de 88, mas no estado de São Paulo a gente teve um atraso constitucional, e a gente só saiu do papel por conta dos movimentos sociais. E acho que nesse momento de angústia, de questionamento de políticas públicas, né, o movimento pautar políticas públicas para a juventude, discutir esses temas e nos articular, acho que é super importante. Acho que é uma iniciativa louvável. E como eu falei, né, a gente está no núcleo desde agosto com essa proposta. Então é um núcleo que tem uma demanda muito grande, né? Ele tem vários grupos, né? O desafio de trabalhar a questão racial, a questão indígena, a questão das comunidades e dos povos tradicionais, a questão LGBT, que é super complexa, não é universal, né? São experiências completamente diferentes dessas siglas que o Rafael trouxe. São demandas cada vez mais diferentes, apesar das pessoas tentarem ver uma perspectiva universalizante. Eu acho que você traz marcos de datas importantes. São datas que a gente precisa pensar, né, festejar, mas problematizar esses avanços, né? Não entender, talvez, que estamos já conquistados, que esses direitos estão conquistados, né? Você lembrou os 130 anos da abolição. A gente sabe que são 130 anos de abolição inconclusa, né? O movimento negro, de fato, inclusive abandonou o Maia, né? O 13 de maio, né? Por uma percepção de que, de fato, não foi um processo de inclusão, né? A abolição não teve essa ideia de inclusão, tanto que a gente migrou para o novembro, né? Buscando trazer a ideia de resistência mesmo, né? Aí você relembrou os 70 anos da Declaração Universal de Direitos Humanos, né? A gente lançou essa semana também
junto com o núcleo, né, de direitos humanos, né, um material super interessante. Depois eu recomendo que vocês deem uma olhada. A gente fez uma série de comentários sobre todos os artigos da declaração. Temos os 30 anos do Dia Mundial de Luta contra a AIDS e todos os desafios que se colocam em relação à política de HIV e AIDS nesses 30 anos. Qual foi a outra? 30 anos da despatologização, né, pela Organização Mundial da Saúde. Esse ano a gente teve a despatologização das identidades trans também, pela OMS, né, mudando ali a classificação da CID, saindo da CID-10 indo para a CID-11. Né, o Brasil tem até 2022 para fazer essa atualização, e até tem uma grande discussão no movimento, né, da necessidade ainda de se manter a transexualidade classificada, mas há uma percepção de que ainda é preciso essa classificação para garantir que sistemas públicos de saúde dos estados que fazem parte da OMS garanta, né, o acesso e a política pública para essa população, seja uma psicoterapia, seja um protocolo transexualizador, que no Brasil é bastante frágil, né? A gente tem normativas muito fragilizadas, né? A gente não tem uma... Eu sempre me sinto muito contraditado de falar essas coisas, porque ao mesmo tempo que eu quero falar para as pessoas que a gente tem um arcabouço normativo, legislativo, que nos garante, né, uma segurança jurídica, né, do que a gente conquistou de avanços de direitos, seja em relação às cotas, né, seja em relação ao processo transexualizador, seja em relação à política de HIV e AIDS, seja nas políticas de drogadição que a gente tem. Ao mesmo tempo, muitas dessas normativas estão esparsas em portarias e instruções normativas que, de fato, trazem uma precariedade do ponto de vista jurídico, porque, de fato, há ali uma possibilidade, né, de uma modificação de um entendimento a partir de uma percepção do executivo. Se a gente tivesse uma normativa legislativa, obviamente a gente teria um sistema jurídico mais fortalecido, mas a gente também tem decisões judiciais que respaldam o processo transexualizador. Esse ano a gente teve a ADI 4275, né, que foi super importante, que trouxe, na verdade, a compatibilidade do entendimento da Corte Internacional de Direitos Humanos no sentido da orientação consultiva 24, que é do ano passado, no sentido de fortalecer a desburocratização do procedimento de retificação de assento em relação à população trans, ainda com algumas questões a serem enfrentadas, principalmente no que tange a questão da gratuidade desse procedimento, né, que foi remetido, infelizmente, a uma regulamentação do CNJ que colocou essa temática para ser resolvida a partir de leis estaduais, né, cada estado. Não houve um enfrentamento, né, dos lobbies, dos cartórios em relação a essa questão, e a gente tem enfrentado aqui na Defensoria muitas demandas disso. A gente sabe que eles trouxeram dados super importantes em relação à situação socioeconômica da população trans no Brasil e como isso, de fato, pode ser uma barreira, né, econômica à consecução desse direito. Eu acho que eu estou respondendo com as demandas que estão chegando. Algumas questões que me chamaram a atenção na fala da Júlia, a questão do debate estrutural identitário, né? Essa questão de se pensar que toda a demanda de reconhecimento de direito que a população LGBT veio construindo ao longo dos anos não é apenas uma demanda de identidade, não é uma demanda só porque as pessoas querem o seu reconhecimento público, né, como cidadãos, né? Acho que tem esse viés de pensar que não somos, né, cidadãos de segunda categoria, mas também pensar que o processo discriminatório é estrutural, né? O racismo é estrutural, a LGBTfobia é estrutural, e pensar que qualquer projeto de inclusão, né, social e de democracia no Brasil precisa considerar esses fatores, né, como estruturante e não como situações de grupos identitários que estão levantando bandeiras apenas de um viés pós-moderno, né, como às vezes a gente ouve. O Rafael trouxe a discussão sobre o sistema de saúde altamente discriminatório, né? A gente acompanha o procedimento transexualizador aqui no núcleo. O núcleo tem uma atuação muito na questão coletiva, né? As questões mais individuais acabam se pulverizando nas unidades da defensoria, mas a gente tem uma atuação mais coletiva e a gente percebe que ainda existem muitos desafios em relação à discriminação do sistema de saúde, né? O Estado de São Paulo tem um cartão único do SUS que ele ainda coloca lá o sexo, né, biológico, que é um elemento que a gente percebe
que ainda traz viés vexatórios, né, quando as pessoas vão ter acesso ao sistema público de saúde. É uma coisa que a gente está trabalhando, que tem um procedimento lá no núcleo que a gente tem acompanhado e que a gente tem pensado em alternativas. Acho que as alternativas não passam só por uma ideia jurídica, judicializante, né? Muitas vezes a gente tem essa percepção de que judicializar as questões vai trazer avanços, e não necessariamente a gente tem essa certeza, né? Porque a gente também precisa pensar que o sistema de justiça é conservador, e ele traz, de fato, né, esse conservadorismo e muitas vezes uma falta de conhecimento sobre determinados assuntos que acaba influenciando na tomada de decisão. Então, pensar que esse processo é um processo de disputa macro, né? Não só numa questão jurídica, mas também numa questão política, né? Nos órgãos estatais, né? No executivo, no legislativo, nos movimentos. Acho que a gente só vai conseguir avançar em políticas públicas, de fato, se a gente tiver essa visão macro de que a disputa não é no sistema de justiça, né? O sistema de justiça é um dos espaços que a gente tem de possibilidade de atuação. E a gente tem muitos casos ainda de discriminação do sistema de saúde. Eu acho que a Defensoria tem esse desafio, né, de se pensar, né, como órgão da rede, né? Acho que a gente tem essa dimensão muito clara de que a gente é órgão de rede, mas a gente precisa se aproximar dos profissionais de saúde, né? Eles que estão na ponta, de fato, são as pessoas que estão ali vivenciando, né, as situações discriminatórias e às vezes não tem, né, quem recorrer, quem trocar, quem de fato construir. A gente faz muita atividade de formação, né, de capacitação, num viés mais restaurador do que punitivo, né? A gente tem uma equipe muito bacana lá, de uma psicóloga do assistente social. Estamos sem a psicóloga agora, que saiu, a gente vai trocar, estamos esperando o provimento desse cargo, mas a gente também trabalha, né, essas demandas, acho que não só no viés punitivo, acho que é importante dar visibilidade à legislação, né? A gente tem legislação estadual que de fato, já antiga, de 2001, né, a Lei 10.948 de 2001, a lei específica aqui do Estado de São Paulo, que cria, na verdade, normativas, né, e sanções administrativas, né, em favor, né, da população LGBT que passam por viés discriminatórios, mas eu acho que a gente tem que lançar luzes sobre essa normativa para que as pessoas entendam que existem normas, existem sistemas jurídicos, mas não necessariamente a gente tem que só utilizar essa forma, né? A gente tem que utilizar também formas de restaurar, de reparar situações de discriminação e pensar esse usuário do sistema público de saúde como uma pessoa que está ali constantemente, né, utilizando aquele serviço. E ele, de fato, ele não quer só a punição, ele quer que haja um respeito contínuo, né, a utilizar o sistema público de saúde. O Rafael também falou um pouco do Centro da Cidadania LGBT de Santo Amaro. A gente fez uma parceria agora, a Defensoria com o Centro da Cidadania LGBT aqui do Centro. Eu fiz até alguns atendimentos experimentais lá no início, agora tem 2 colegas lá designados e também a gente acha que é um espaço importante, né? A cidade de São Paulo tem 4 centros da cidadania LGBTI, né? E acho que a gente tem que pensar como avançar nisso, porque acho que se a gente quer pensar uma política pública inclusiva, a gente tem que pensar em territorialidade, né? Não dá para as pessoas que estão lá no extremo sul chegar, né, no centro para conseguir acesso a políticas públicas, a ter conhecimento sobre educação e direitos, e eu acho que vai ser muito significativo a gente ter essa primeira experiência nesse Centro da Cidadania LGBT aqui no centro. E a gente recebeu alguns casos lá da Zona Sul, né, que era o centro que mais encaminhava para a gente. E lá, por exemplo, uma demanda que eu achei super interessante, que era de reconhecimento de direitos, né, a questão do registro da paternidade socioafetiva de um casal que era uma mulher cis e um homem trans, né, e aí nessa caminhada também de trabalhar com essas questões, cada vez mais a gente aprende, né, com as pessoas, né, e pensar que o conhecimento não é estanque. Por exemplo, eu tive a oportunidade de entender o que era uma inseminação artificial caseira, embora não tenha solução jurídica para essa questão, né, do ponto de vista do que o CNJ regulamentou, mas a gente tentou ali enquadrar como de fato, né, fazer um enquadramento jurídico dessas questões com as normativas que a gente tem. O Mírio faz uma fala muito potente em relação ao Rafael, também falou um pouco da questão do Centro de Acolhida Florescer, né, que é o único que a gente tem em relação a mulheres trans. A gente acompanha bastante casos, né, de LGBTs, aí não só mulheres trans, mas de LGBTs no Centro de Acolhida aqui na cidade de São Paulo, que vem enfrentando demandas recorrentes de discriminação.
é uma coisa que a gente precisa tentar entender. Ontem eu tive uma reunião com o pessoal da Casa 1, que também faz um trabalho super interessante, né, no terceiro setor, sobre essas questões. E pensar a precarização desses serviços, né, muitas vezes terceirizados, muitas vezes, né, numa lógica de transitoriedade da política pública, depende de quem está na frente, de quem está construindo, uma lógica muito pessoalizada. Acho que as políticas públicas no Brasil têm caminhado nesse sentido, né, de você tirar do sistema público de saúde, pensar na desestatização dessas políticas e pensar numa lógica de mercado, como o Miro falou, né, numa lógica de fato problemática, porque de fato acho que a gente tem que pensar no SUS, né, no sistema público de saúde, pensar nessas políticas no Estado, né, no município, né, no Estado, na União, porque de fato a gente consegue ter uma estabilidade, né, dessa política, né, ao longo do tempo, né, não fica uma coisa transitória, né, daquela pessoa que está executando, daquela ONG, daquele agente que está executando a política. Acho que é um desafio para a gente pensar. Aí o Miro fez uma fala muito potente em relação à questão da drogadição, né, falou bastante da questão da redução de danos, né. Essa temática na Defensoria está muito focada no núcleo de direitos humanos e no NEDPED, né, que é o núcleo de idosos de pessoas com deficiências. A gente acompanhou como parceiro a questão da Cracolândia, né, todos os núcleos de fato teve ali uma atuação mais incisiva, tanto em 2012, né, na Operação Sufoco, como na operação do ano passado. A gente tem tentado acompanhar esses casos e acho que é muito interessante pensar isso do ponto de vista interseccional dessas vivências, né, esse dado de que as travestis negras, né, em situação de vulnerabilidade socioeconômica, têm dificuldade de acesso, né, à política de redução de danos muito mais difícil do que a população em geral, né, não pensar políticas universalizantes. Acho que a gente tem caminhado nesse sentido. A Matilde fez uma fala super potente em relação aos papéis de gênero, né, a questão da performance de gênero, das masculinidades, dialogando com o que o Rafael falou. Acho que você traz essa questão, né, da vivência da sexualidade, do gênero, da infância, que eu acho que é uma questão que está aí posta. Tudo bem. Eu acho que é uma questão que está aí posta. Acho que, né, a gente está acompanhando também a questão dos projetos escolas e partidos. Acho que a gente não consegue avançar nessa questão se a gente não fortalecer a educação, né? O sistema educacional tem que tratar dessas questões. E a gente tem um desafio muito grande de falar dessas questões não num viés do que as pessoas querem ouvir. Porque o slogan, que eu não vou repetir aqui, eu falei no início, mas não quero repetir, é muito bacana, é muito legal, né? Porque eles foram muito espertos, porque eles, de fato, acabam construindo. Ninguém quer uma escola partidária, a gente quer uma escola livre, né? Com as pessoas tendo a possibilidade de ensinarem, né? Tendo a liberdade de ensinar e aprender. Eu acho que é um dos grandes desafios que vão se colocar, né, dentro dessa pauta do conservadorismo. E a gente tem um desafio de como construir uma argumentação nesse sentido, né, de dizer da importância de falar dessas questões, né, de falar de abusos na infância, de falar de sexualidade, de gênero na infância. E o momento de falar disso é quando esses assuntos surgem, né, não tem uma hora para se falar dessas questões. Eu acho que quando o aluno, o estudante traz essas questões, o professor tem que estar preparado para abordar, né, e para identificar situações que necessitam de uma intervenção e de um questionamento sobre essas questões. Faz uma fala muito potente em relação às mulheres negras, né, o acesso de mulheres negras ao mercado de trabalho, ao sistema público de saúde, a questão do HIV e AIDS. A gente está no mês, né, se comemora 30 anos do Dia Mundial de Luta contra a AIDS. A gente fez no núcleo uma roda de conversa semana passada no Museu da Diversidade, que a gente trouxe o Rico Vasconcelos, que é o coordenador da PrEP no Brasil, e uma das questões que eu perguntei e que me angustiava muito era a questão da PrEP ainda ser uma política pública de recorte, né? Não é uma política pública universalizante, né? Não está em todos os estados, tem um certo recorte, né? Gays, homens que fazem sexo com homens, né? nesse conceito mais amplo, né? Casais sorodiscordantes, profissionais de sexo, transexuais e travestis. E aí, quando a gente estava fazendo um projeto, né, para apresentar a nossa candidatura no núcleo, a gente se deparou com um boletim epidemiológico de 2016 que indica que na cidade de São Paulo o número de mulheres negras, né, contaminadas pelo HIV e AIDS, pelo HIV, né, não necessariamente
Pilates, é 3,5 vezes maior do que a população geral. E a gente não tem uma política pública que pense nessas questões. E por que a gente não consegue dialogar sobre HIV e AIDS com as mulheres, né? Principalmente com as mulheres negras? Eu acho que isso é uma questão que a gente precisa pensar, né? Essa invisibilização das mulheres dentro desse processo, né? No núcleo, a gente também fez uma roda de conversa em agosto, né? Que é o Dia da Visibilidade Lésbica, porque acho que a gente também precisa pensar essas questões, né? Esse ano a gente teve a divulgação de um relatório, de um documento produzido, né, num dossiê, na verdade, produzido no Rio de Janeiro, do Núcleo de Inclusão Social, salvo engano, agora eu não lembro se é o UFRJ ou se é o UF, que traz dados sobre o lesbocídio no Brasil, né, que indicam um aumento do lesbocídio, e pensar políticas públicas em relação às mulheres lésbicas também, pensar que, de fato, há uma invisibilização dessas mulheres, dessas questões, né, que estão muito ligadas a machismo, a homofobia, né, a transfobia, a violências. A gente teve um contexto político em relação aos gays, especificamente agora, né, um pico em relação à violência em relação aos gays. Durante o processo eleitoral, a Defensoria teve um papel bastante interessante. A gente lançou um observatório de intolerância por violência, que trazia essas questões. Mas eu acho que, por exemplo, aí trabalhando na questão interseccional, né, a população negra, por exemplo, ela estava muito mais conformada, digamos assim, porque o braço punitivo do Estado está desde sempre, né, em relação à população negra. A gente sentiu que o movimento LGBT estava muito, né, que veio numa trajetória, e aí mais o movimento G, né, que veio numa trajetória de conquistas de direitos desses 10 últimos anos, né, desses 13 últimos anos, 15 últimos anos, se sentiu mais ameaçado, mais amedrontado, né? Eu acho que esse guarda-chuva que o núcleo acaba atuando, né, racial, indígena, quilombola, povos tradicionais, LGBTs, HIV, todos estão ameaçados, né, e todos têm a percepção dessa ameaça, mas talvez a população LGBT, né, que vinha nessa trajetória de reconhecimento de direitos, de conquistas, e aí considerando recortes socioeconômicos e recortes raciais, talvez não estava tão preparada em relação à possibilidade de você ter um retrocesso. E acho que isso ocasionou mais dificuldade, mais pânico, mais sensação de medo, né? Eu acho que, de fato, há um contexto, né, político desfavorável, né? Há uma trajetória política de discursos contra a população, direitos, né, da população negra, da população indígena, da população dos povos e das comunidades tradicionais, da população LGBT, né, do futuro presidente, que tem tentado, de uma certa forma, minorar essas questões, né, e acho que, talvez por uma perspectiva de que é possível enfraquecer essas políticas de uma forma mais sofisticada do que de uma forma do enfrentamento público em relação a isso, né, talvez haja um amadurecimento, né, de que, de fato, não se enfraquece políticas públicas só, né, dizendo que vai proibir que as pessoas se casem no ano que vem, né? Se enfraquece políticas públicas sucateando o SUS, né, acabando com um programa com mais médicos, que de fato é um programa que tinha um alcance muito grande para as pessoas, né, sucateando o processo transexualizador, né, através, né, de não incentivo, né, a novas técnicas, né, de aprendizado. Então há uma percepção de que talvez o enfraquecimento dessas políticas se dê de uma forma mais sofisticada. E aí eu acho que as instituições, né, e a instituição que eu faço parte, né, da Defensoria Pública, junto com outras instituições, Ministério Público, Judiciário, Poder Legislativo, movimentos sociais, é o grande teste, né? Acho que a gente se acostumou ao longo dos anos a ter uma ideia de democracia representativa, que a gente ia lá, votava e esquecia durante 4 anos o que ia acontecer, porque a gente tinha certeza que a gente tinha um sistema político, né, um funcionamento dos 3 poderes, que a gente não teria avanços, que a gente estava no caminho de progresso social. E agora a gente tem um contexto político que seja um grande teste, da gente pensar que a gente vai ter que ser vigilante o tempo inteiro, a gente vai ter que se articular o tempo inteiro, a gente vai ter que fazer articulação com o executivo, com o legislativo, com o judiciário, com os movimentos sociais o tempo inteiro. E acho que a gente já teve a primeira vitória, né? A vitória que a gente teve no arquivamento do projeto Escola Sem Partido essa semana, né? É uma vitória que não é dos movimentos, é uma vitória do povo brasileiro, né? Acho que é um pouco indicativo disso. Acho que a gente vai ter que sair um pouco da zona de conforto,
né, da passividade em relação a essas questões, a essas políticas, e pensar que a gente vai ter que ter mais papel ativo para como esvaziar eventual tentativa de sucateamento das políticas públicas. E acho que por isso eu termino a minha fala. Obrigado.